Oi, aqui é a Nela. Sejam bem-vindos à segunda prática da Semana Despertar. A intenção hoje é explorar a mobilidade e liberar tensões do corpo e da mente. Vamos começar? Sente-se em uma posição confortável. Você pode sentar-se em Sukhasana, como aprendemos na aula anterior, com um pé na frente do outro, ou adaptar, sentando-se em uma almofada ou bloco de yoga, de joelhos ou ainda em uma cadeira. Ao encontrar a sua posição, feche os olhos e posicione suas mãos sobre as costelas. Então, perceba como acontece a sua respiração agora. Existe um movimento ao inspirar na região das costelas. Existe algum movimento ao exalar nessa mesma região? Procure sentir a expansão e a contração que acontece na região das costelas. Continue observando em silêncio. Enquanto observa, tente agora expandir ainda mais quando inspirar, fazendo com que o ar entre mais devagar pelas narinas e trazendo mais volume de ar para dentro. E quando precisar exalar, solte o ar devagar, o mais lento possível, percebendo os pulmões se esvaziando e percebendo as sutilezas desse movimento. Observe também que outras regiões do corpo são impactadas pela respiração. Mantenha-se imerso e curioso a respeito da sua respiração. Então agora leve as suas mãos sobre os joelhos e devagar abra os seus olhos. Posicione-se em 4 apoios, levando as mãos abaixo dos ombros e os joelhos na largura do seu quadril. Inspire, criando um arco na sua coluna e olhando em direção ao céu, empinando o quadril. E quando exalar, arredonde a sua coluna, levando o queixo em direção ao peito. Mantenha os braços estendidos. Repita esse movimento lentamente, no ritmo da sua respiração por mais 4 ciclos. E perceba a sua coluna ganhando mobilidade e espaço entre as vértebras. Não tenha pressa na execução. E experimente estufar o peito quando chegar no ápice da hiperextensão da coluna. E procure ativar o abdômen quando chegar no ápice do arredondamento das costas. E então agora pare o movimento, mantendo a coluna neutra. E então sente-se sobre os calcanhares, estendendo os braços à frente e tocando a testa no solo.
Enquanto permanece em Balasana, leve o ar para a região das costas. Sinta a expansão dessa região e quando exalar, sinta o seu corpo eliminando as possíveis tensões. Na próxima inspiração, retorne em 4 apoios. E ao exalar, empurre o chão, estenda os cotovelos e leve o seu quadril para trás e para cima, tirando os joelhos do solo. Os braços devem ficar posicionados ao lado das orelhas com a coluna ereta. Mantenha os calcanhares elevados do solo, se necessário. E então comece um movimento de pedalada, flexionando um joelho, depois o outro. Faça o movimento lentamente. Essa posição é a Adho Mukha, já fizemos na aula anterior. Vá desacelerando o movimento. À medida que os calcanhares vão em direção ao solo, sentimos o alongamento intenso na parte de trás das pernas. Faça esse movimento de forma livre, desfrutando da sensação. Respirando lentamente. Procure experimentar o seu corpo. E então pare o movimento e leve os seus joelhos em direção ao solo. Eleve o seu tronco, sente-se sobre os calcanhares, olhando à frente. Agora, vá novamente para a posição em 4 apoios, mantendo as suas mãos embaixo dos ombros e os joelhos na largura do quadril. Apoie as mãos com os dedos virados para os joelhos, fazendo uma rotação interna das palmas. Aqui, leve o quadril para trás, mantendo os seus braços estendidos, mantendo um alongamento profundo dos punhos e dos antebraços. Você não precisa sentar nos calcanhares, mas se você tiver mobilidade, faça isso. Respire na posição, permita que o corpo vá ganhando esse espaço. Então agora volte em 4 apoios, virando a posição das mãos, apoiando o dorso da mão no solo e os dedos em direção aos joelhos. Novamente, conduza o seu quadril em direção aos calcanhares, alongando agora a parte da frente dos antebraços e dos punhos. Procure manter o peso mais na região do quadril, aliviando a região dos punhos. Volte devagar, sente-se sobre os calcanhares com o tronco elevado e então rotacione livremente os punhos, relaxando essa região. Para a segunda parte da prática, posicione-se em pé na frente do tapete, em Tadasana. Mantenha os seus pés paralelos, a coluna alongada e leve a atenção para a base. Sinta o peso do corpo distribuído nos pés. Aqui vamos executar uma sequência de movimentos sincronizados com a sua respiração. Se necessário, apenas olhe a primeira execução e então repita as seguintes comigo. Não tenha pressa em inspirar e exalar. Puxe o ar lentamente e solte também devagar. Então, em pé,
Inicie inspirando e elevando os braços pelas laterais, unindo palmas acima da cabeça. E ao exalar, flexione o seu tronco à frente em direção às pernas e esvaziando os pulmões. Aqui, aproxime o abdômen das pernas. Se necessário, flexione um pouco os joelhos. Ao inspirar, alongue a sua coluna e olhe à frente, mantendo o peito paralelo ao chão, podendo apoiar as mãos nas pernas. E ao exalar, flexione os joelhos, levando as mãos no solo e entre numa prancha, apoiando os joelhos no chão. Faça uma inspiração nessa posição, ativando o abdômen, mantendo os cotovelos para trás em direção às costelas. E ao exalar, flexione os cotovelos, mantendo-os fechados, com a coluna alinhada, deite-se no solo. Inspire, empurrando o chão, estendendo os cotovelos, subindo o peito e o abdômen do solo e olhando para o céu. E então exale, descendo novamente o peito no tapete. Inspire, empurrando-se em 4 apoios. E ao exalar, apoie os dedos dos pés e eleve o quadril para trás e para cima, na posição Adho Mukha que já realizamos, tirando os joelhos do solo e buscando a extensão dos braços e das pernas. Mantenha os braços ao lado das orelhas e priorize o alongamento da coluna. Permaneça aqui por mais algumas respirações. Na próxima vez que for inspirar, caminhe até as mãos, flexionando os joelhos para isso. E chegando à frente, alonga a coluna, apoiando as mãos nas pernas, se necessário. Exale o ar, aproximando o abdômen das coxas e olhando em direção às pernas. E então inspire, elevando o tronco e os braços ao lado das orelhas, acima da cabeça. E exale, descendo os braços ao lado das coxas. Repetimos mais uma vez. Inspire, elevando os braços pelas laterais, unindo palmas acima da cabeça. E exale, flexionando o tronco à frente em direção às pernas, esvaziando os pulmões. Se necessário, flexione os joelhos. Inspire, alonga a coluna, peito paralelo ao chão, olhe à frente. E exale, leve as mãos no solo, pernas atrás na prancha, desça os joelhos. Faça uma inspiração ativando o abdômen e mantendo os cotovelos para as costelas. E exale, flexionando os cotovelos, descendo o peito no solo. Inspire, empurrando o chão, estendendo os cotovelos e subindo o peito. Olhe para o céu. Exale, descendo novamente o peito no chão. Inspire, empurrando-se em 4 apoios. E ao exalar, entre em Adho Mukha, girando os dedos do pé e subindo o quadril para trás e para cima. Alongue a coluna e, se necessário, flexione os joelhos. Permaneça aqui por algumas respirações. Na próxima inspiração, caminhe até as mãos, flexione os joelhos para isso. Chegando à frente, alonga a coluna, apoiando as mãos nas pernas. Exale, aproximando o abdômen das coxas e olhando em direção às pernas. Inspire, elevando o tronco e os braços ao lado das orelhas. E então exale, levando os braços ao lado do tronco. Uma última repetição. Inspire, eleve os braços, unindo palmas acima da cabeça. E exale, flexionando o tronco em direção às pernas. Inspire, alonga a coluna, olhando à frente. E então exale, levando as mãos no solo, descendo os joelhos, entrando numa prancha. Faça uma inspiração. E então exale, descendo o peito no solo, numa flexão de cotovelos. Inspire, empurrando o chão e estendendo os cotovelos, olhando para o céu. Exala, descendo novamente no solo. E inspire, empurrando em 4 apoios.
Gire os dedos do pé e exale em Adho Mukha, levando o seu quadril para trás e para cima, alongando a coluna, os braços ao lado das orelhas. Ative bem as palmas, empurrando o chão e, se necessário, flexione os seus joelhos. Permaneça aqui por algumas respirações. Então agora inspire avançando à frente, chegando à longa coluna. Exala flexionando o tronco, aproximando das pernas. E então inspire elevando o tronco e os braços ao lado das orelhas. Exale levando os braços ao lado das coxas. Permaneça em Tadasana, se quiser feche os olhos e apenas observe as sensações do seu corpo. Abra os olhos devagar. Para a próxima etapa, vamos para as posturas de permanência. Afaste as suas pernas em torno de 5 palmos na lateral do tapete, mantendo os pés paralelos voltados para a lateral. Então, inspire, afastando os braços na altura dos ombros, gire o seu pé direito para o fundo da sala e, ao exalar, flexione o seu joelho na linha do tornozelo, olhando em direção ao dedo indicador e médio da mão direita. Procure manter o joelho que está flexionado aberto, com a intenção de empurrar o joelho para fora ou para trás. Procure não empinar o quadril e mantenha o tronco alinhado com o quadril. Respire nessa posição. Procure sentir a força e a firmeza que ela provoca e a sensação dos ombros e das pernas. Então, retorne estendendo o joelho, virando o pé para a lateral do tapete e desfazendo os seus braços. Faça uma pequena pausa. E então, na próxima vez que inspirar, leve os braços na lateral, na altura dos ombros e gire o pé esquerdo para a frente da sala. Ao exalar, flexione o joelho esquerdo na linha do tornozelo e olhe em direção ao dedo indicador e médio da mão esquerda. Mantenha-se em Virabhadrasana B. Procure manter o joelho que está flexionado aberto, empurrando-o para fora. Não empine o quadril, alinhe e mantenha o tronco na linha do quadril. Respire profundamente e procure não dar atenção aos possíveis desconfortos do seu corpo. Sinta o calor que a posição provoca. Então, ao inspirar, desfaça, estendendo a perna, virando o pé para a lateral e descendo os braços. Mantenha-se aqui, nessa posição, com as pernas afastadas. Na próxima inspiração, leve as mãos na cintura e estufe o peito. Exale, flexionando o tronco à frente em direção ao centro das pernas e leve as mãos no solo, caso alcance. Inspire alongando a coluna, olhando à frente, e exale soltando o peso do tronco, dos ombros, da cabeça e dos braços, em direção ao solo. Leve uma mão em cada um dos seus cotovelos, relaxando completamente o peso dos braços,
e então comece um movimento pendular, de um lado para o outro, em direção à perna direita e depois esquerda. Faça na sua intensidade. Todo o tronco deve participar do movimento. Evite deixar os ombros e os braços rígidos. Mantenha a respiração fluindo junto com o movimento. Então agora pare com o tronco ao centro, solte os braços e devagar retorne desenrolando a sua coluna até que o seu tronco esteja ereto. Faça uma pausa. Então agora vire o pé à frente e una as suas pernas na frente do tapete. Vamos agora novamente para a base em 4 apoios de joelhos. Leve as mãos embaixo dos ombros e os joelhos na largura do quadril. Desloque o seu braço direito por baixo do tronco e apoie-o no solo, com a palma para cima. Faça uma rotação suave do seu tronco e então toque a lateral do rosto no solo. Leve o seu braço esquerdo por cima, ao lado da orelha, e apoie a mão acima da cabeça no tapete. Permaneça aqui respirando profundamente, sentindo a expansão lá das costelas ao inspirar. Alinhe o seu quadril. Desacelere a sua respiração. Então agora traga a sua mão esquerda em frente ao rosto no tapete, apoie e eleve-se, tornando em 4 apoios para trocar de lado. Agora leve o seu braço esquerdo por baixo do tronco, apoie no solo com a palma da mão para cima, faça uma rotação suave do tronco e toque a lateral do rosto no solo. Leve seu braço direito ao lado da orelha e apoie a sua mão direita acima da cabeça no tapete. Permaneça aqui observando as sensações, respirando lentamente e levando o ar para a região das costelas. Retorne apoiando a mão direita em frente ao rosto, volte em 4 apoios. E agora, deite-se no solo, com os braços e as pernas afastados do corpo, barriga para cima, as palmas das mãos voltadas também para cima. Leve a sua atenção para todo o seu corpo, dos pés até a cabeça. Observe as sensações da pele, da musculatura, das articulações. Mantenha a sua atenção da pele para dentro. Relaxe cada parte do seu corpo, tomando consciência de cada parte. Qual a sensação dos pés, das solas dos pés, dos dedos? Qual a sensação das panturrilhas, a pressão que fazem sobre o tapete? E as canelas? Qual a sensação dessa região? Continue observando no seu ritmo, mantendo-se curioso e permaneça assim em silêncio, imóvel e completamente relaxado.
Agora retome a atenção para o ambiente. Perceba como se sente. Sinta o peso do seu corpo, a sensação do ar tocando a pele. Então leve os braços ao lado das orelhas e espreguice. Quando for suficiente, vire seu corpo para o lado direito, na postura fetal. E então, devagar, sente-se no tapete, ainda com os olhos fechados, em uma postura confortável. E aqui observe como se sente nesse exato momento. E então agora, abra os seus olhos devagar. Obrigada pela companhia. Te espero amanhã. Namastê.